Hello students, good morning, good afternoon or good evening, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de inglês dessa semana e hoje a gente vai dar uma revisada no capítulo 7, Sport and Activities. Então vamos falar um pouquinho, revisar um pouquinho de esportes, tá bom, galera? Então olha só, trouxe aqui para vocês verem essa imagem, tá? E a gente tem aí, ó, algumas palavrinhas em inglês e em português. Eu trouxe assim para que vocês compreendam melhor cada palavra dessa, tá? Tem aí, gente, algumas crianças que estão ilustrando alguns esportes e alguns deles vocês já conseguem identificar. Fora esporte, ainda tem as atividades físicas, como dança, o próprio karatê, né, que também é uma atividade, também é um esporte, atividade, deixa eu ver, o ciclismo, andar de bicicleta, né, não é a mesma coisa que ciclismo, que é uma competição, mas enfim, né, chega a ser uma atividade física. Então vamos lá, eu vou falar em inglês e em português. Tentem repetir pelo menos a parte em inglês, beleza? Dancing é dança. Tênis é tênis, cycling, ciclismo, swimming, natação, karate, karatê, soccer, futebol, voleibol, é o nosso voleibol, computer games, jogos de computador, basquetebol, é o nosso basquetebol, tá? A gente fala só até o basquete, porque o brasileiro gosta de encurtar as coisas, mas o nome do esporte incompleto é basquetebol, tá bom? Assim como vôlei, muita gente fala vôlei, mas é voleibol. Importante dizer que o bol é B-O-L no português, tá? Não é igual ao do inglês, não. Então, exercício para vocês agora é o seguinte, vocês estão vendo que para praticar alguns exercícios, vocês têm que ter alguns verbozinhos, não é? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, em basketball, you bump. A palavra correta é bump, o verbo é bump, existe isso? Não. Aí tá sublinhado aí, trocando só uma letrinha, transforma em jump, que é pular. Ora, para fazer cesta de basquete, o atleta sempre dá um pulo, né, para alcançar melhor a cesta, a maioria das vezes no caso. Aí a gente tem aí algumas frases, as, B, C e D. Todas elas estão com uma palavrinha grifada embaixo. E essa palavrinha você muda só uma letrinha dela e aí se torna uma palavrinha que é praticada naquele esporte, tá bom? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão tentar associar verbos que vocês conhecem. Dá um pause, bota a cabeça para funcionar, pede a ajuda de quem está perto e aí sim tenta responder de alguma forma e volta aqui para a gente corrigir, né, esse exercício aí. Vamos ver se está tudo ok? A letra A, in soccer you kick, você chuta no futebol, né? B, in dancing you, essa estava fácil, you dance. C, in swimming you swim. Por fim, em karate, you hit. Você, né, bate ali, né? No caso, a palavra hit é bater. Lógico que a gente sabe que a gente não entende como bater, é como um golpe, você golpeia ali, tá bom? Agora a gente tem aqui outro exercício para vocês. Can you complete the words by adding letters? Vocês conseguem completar com as palavras que estão faltando nessas questões aí, A, B, C, D, E e F. Eu tenho certeza que os alunos que assistiram às aulas anteriores sobre esportes conseguem responder. Então copiem a questão, todas as questões, no caso até a F, e tentem completar para a gente voltar aqui e corrigir, tá bom? Conseguiram? Eu espero que sim. A letra A, dancing. B, swimming. C, soccer. D, cycling. E, computer games. E F, basketball. Terminou, teacher? Ainda não. Vamos só ver isso aqui rapidinho.
What is your favorite sport or activity? Qual é o seu esporte favorito ou atividade favorita? Então, como que responde isso? My favorite sport is ou activity is. E aí eu dei um exemplo aqui, skate. Tá? Mas skate não é o objeto? Não, skate em inglês, o objeto é skateboarding, tá? Então, só o skate é até considerado até para patins. É questão de você, não é nem esquiar, né? Você rolar ali com patins ou skate mesmo, tá bom? Outra coisa que eu queria trazer para vocês é essa atividade aqui que é considerada, acredito eu, um esporte, até que tem competição disso. A gente sabe que a gente chama isso de tênis de mesa, então traduzindo aí fica fácil. Table tennis. Quem não jogou, eu recomendo aí, tá bom? É uma prática bem legal, divertida, tá? E se não tiver como praticar, né? Pelo menos uma raquetezinha, uma bolinha, você consegue, nem que seja no chão, tá bom? Então, já que falamos sobre esporte, eu trouxe esse daqui que não tem no livro de vocês. E talvez algum de vocês aí deve ter pensado, porque a gente falou sobre tênis. Mas e o tênis de mesa? Então é isso, é só colocar a palavrinha mesa antes. Table, tênis, tá? Revisado aí o capítulo 7, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima aula. Bye, bye! Oi, terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos muito bem. Estamos começando nossa aula de matemática, hoje é quinta-feira, dia 12 de novembro, 12/11. Vamos vir aí com o nosso conteúdo de partes do todo, divisão de partes iguais, não foi? Aqui, ó, partes do todo, metade divide em duas partes. E assim a gente estudou também terça parte, quarta parte, quinta parte, não foi? 10ª parte. E nós vamos aí estar iniciando o nosso conteúdo de quilograma, grama e miligrama. São medidas de massa. Lembra que nós estudamos ano passado? Quilograma, grama. Esse ano nós vamos conhecer aqui, ó, o miligrama. Ano passado só estudamos quilograma e grama, beleza? Então as páginas que nós estaremos realizando hoje serão das páginas 32 à página 36, ok? Então aí nessas páginas a gente precisa estar colocando a data do dia 12/11. Então vamos lá. Inicialmente a gente tem na página 32 um aprender é divertido. Tá bom? Realizaremos o jogo Memória das Partes. Inicialmente nós sabemos que vamos utilizar aí o material de apoio e uma tesoura. Eu vou até mostrar aqui para vocês, olha, quais são as peças do jogo que tá lá atrás do material de apoio. Então corre lá, vai lá atrás, destaca a folha, cuidado para não rasgar, tá bom? Com calma, com paciência, destaca a folha e vamos recortar, beleza? Depois vamos aprender o como é jogar. O como é jogar, nós já sabemos realizar o jogo da memória, né? Sabemos aí que cada carta vai ter o seu par, tá certo? Vão se reunir aí com a família de vocês, chamando mamãe, papai, irmão, para estar jogando com vocês. Vão decidindo o par ou ímpar para ver quem começa jogando. Vão estar organizando, embaralhando e organizando essas cartas sobre a mesa, tá bom? E aí, com o verso para baixo, logicamente, né? E depois aí formando 4 fileiras com 5 cartas cada uma. Ok? Vão estar observando por cima assim, para saber da onde você tirou aquela carta, para sempre estar memorizando a posição dela, tá bom? E aí vira com o verso para cima. Cada jogador aí, sua vez, escolhe um par de cartas. Se não for par, o que faz? Devolve aí, ok? Devolve para o bolo. E aí, se formar o par correto, divisão e resultado, o jogador fica com as cartas. Se não for par, devolve lá para as outras cartas, tá bom? O jogo acaba quando não tiver mais cartas sobre a mesa, simples, e vence o jogador que tiver mais cartas. Aqui nós temos, vou auxiliar vocês inicialmente para vocês terem uma base, tá bom? Ó, metade de 12, nós vamos encontrar aqui na numeração.
Qual desses números seria aqui metade de 12? Logicamente que a gente está vendo as casas agora, mas com o jogo da memória a gente não vai estar vendo. Se eu tirei a carta metade de 12, eu vou ter que tentar achar aí metade, divide por 2, divide em duas partes iguais. A metade de 12 é 6. Então nós temos aí que achar o número 6. Ok? E aí, olha que legal, nós temos duas possibilidades. Então aí, se não tirou o 6, tirou o 3, não foi um par. Ok? Depois a gente também vai ter aqui, ó, décima parte de 50. Vamos lá, décima parte de 50. Décima parte é o que mesmo, lembra? Divide por 10, então é 50 dividido por 10. Como que a gente faz? Quanto que seria 50? Vou dividir em 10 caixinhas. Pode, se tá com dificuldade, faz as caixinhas e faz a distribuição, beleza? Mas a gente tem uma ideia de 50, vou dividir aí entre 10 pessoas, vai ser 5. Ok? Então, se eu tirar 5, beleza, fiz um par. Olha aqui, o 5 tem 3 possibilidades, também bem mais fácil de estar fazendo aí, tá bom? O ponto. E aí, assim, da mesma forma, as demais cartas, perdão. Vamos lá agora na página 32. Número 1, Maria e João estão jogando memória das partes e Maria pegou estas cartas. Ela pegou metade de 12 e 4. Maria deve ficar com as cartas. Vamos observar. Qual seria a metade de 12? É 12 dividido para 2. Quanto que é 12 dividido para 2? 6. E aí ela tirou 4, então não vai ficar com as cartas, ela vai devolver para o monte das cartas, beleza? Escreva na carta a seguir o resultado que ela deveria ter tirado para ficar com as cartas. Já foi falado com vocês, é o 6, ok? A gente vem com agora eu sei, concluindo aí o nosso conteúdo, né? Vamos relembrar o que nós aprendemos aí com esse conteúdo de partes do todo, de divisão, o algoritmo da divisão. Vamos relembrar, né? Reconhecer aí as ideias de repartir em partes iguais e de medir da divisão, tá bom? A ideia que a gente mais lembra da divisão é a de repartir em partes iguais, que é mais fácil da gente associar, de medir já é um pouquinho mais complicado, ok? Aprendemos também aí a resolver uma divisão usando o algoritmo, que é esse lindo e maravilhoso algoritmo da divisão. Lembrando que para a gente realizar o algoritmo da divisão, nós temos alguns termos. 24 é dividendo, o 4 é divisor e o 12 é o quociente, tá bom? Então nós vamos vir na ordem: dividendo, divisor, quociente e o resto. Quociente é o resultado, tá certo? Outra observação relacionada aqui ao quociente. Se é 24 dividido para 2, dividendo e divisor. O divisor, que é o que fica dentro da chave, nós precisamos saber a tabuada dele. Se a gente não sabe na mente, a gente faz o quê? Faz a tabuada aí no caderno. Faz quantas vezes for preciso para a gente ter ela em mente, beleza? Então aqui seria a tabuada do 2 que teria que ter em mente. Lembra que na divisão a gente começa ao contrário, ok? Normalmente a gente sempre começa na adição, subtração, até na multiplicação pela unidade, mas na divisão a gente começa pela maior. Qual é a maior? Unidade ou a dezena? Relativamente a dezena, mas vocês podem utilizar assim. Mas professora, o 4 é maior. Só que o que a gente está falando? Qual vai ser maior? É a unidade ou é a dezena? É a dezena, tá bom? Não importa qual é o algarismo que está na sua casa. Então, começando pelo 2, nós temos que ver lá na tabuada do 2 se tem o 2, que no caso é o 2 vezes 1. O 2 já está aqui, nós vamos acrescentando 1. 2 vezes 1, por isso que a gente põe esse 1 aqui todinho, tá bom? 2 vezes 1 é quanto? 2. Então, já que é 2, a gente traz o 2 subtraindo. 2 menos 2 é igual a 0. O que a gente faz agora? Desce o 4. Agora a gente vai procurar que número no resultado da tabuada do 2? O 4. Que nesse caso aí
É 2 vezes 2, que é igual a 4. O 2 já está aqui, a gente vem trazendo o outro 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Já que é 4, a gente traz o 4 subtraindo. 4 menos 4, 0. Finalizamos a nossa divisão. E também pode utilizar o artifício de dividir. Aí, já que é 24 dividido para 2, dividir em 2 grupos, tá bom? Lembra que eu falei muito. Um aqui, outro ali, lembra? Puxa de um lado, puxa do outro, lembra? Saudades, hein? Ó, aprendemos aqui a calcular a metade, terça parte, quarta parte, quinta parte e a 10ª parte de uma quantidade. Simples, né? Ó, só é lembrar, metade eu divido ao meio em 2 partes. Terça parte eu divido em 3 partes iguais, quarta parte em 4 partes, quinta parte em 5 partes e 10ª parte em 10 partes, certo? Vamos começar nosso conteúdo de quilograma, grama e miligrama, aí na página 35 com o nosso troca de ideias. Breno e a mãe foram às compras. Vamos visualizar aqui onde eles foram. Foram aí na feira, foram na farmácia. Vamos visualizar que nós temos aí, ó, o abacaxi pesa 2 kg, tá bom? Um abacaxi. O tomate, que já é menorzinho, né? E são menos quantidades, são 3 quantidades assim, pequenininhos, 650 gramas, tá bom? Então a gente já vai associar, ó. O abacaxi é maior do que o tomate, né? E mesmo o tomate tendo 3, ele ainda vai trabalhar com gramas. Quando ele foi na farmácia, a gente observa aqui que ele foi se pesar. Quem nunca se pesou aí na balança de uma farmácia? E todo mundo já fez isso. Ele se pesando, observou aqui, ó, ele pesa 35 kg. Ele é grande, ele é maior, então ele vai trabalhar aí com quilograma, tá bom? E o que é pequeno assim, trabalha com grama. E o que é menor ainda vai trabalhar com miligrama, que é aqui os remédios, olha, o remédio que ela comprou tem 400 miligramas. Então, o que é leve, bem tranquilo, né, bem pequeno, ele vai ter um peso menorzinho, que no caso é de miligrama. O que for mais ou menos, o grama fica no meio termo. Primeiro a gente tem que o mais leve, mais levezinho vai ser miligramas. O do meio termo é o grama. E um que é um pouco mais pesado, né? Que são, nós pesamos quilogramas, tá bom? Uma mesa pesa quilogramas. Carne a gente também trabalha com quilograma muitas das vezes, né? Um frango é com quilograma, que nem um abacaxi quilograma. Então já o que é maiorzinho trabalha com quilograma. A gente tem que usar essa ideia. É levezinho? Miligrama. Tá no meio termo, é um pouco pesado, mas não é muito, é o grama. E aí, o quilograma para as coisas que já são maiores, são mais pesadas. Quilograma, símbolo é KG. Lembra? Grama, símbolo é G. E o que nós estamos conhecendo esse ano? Miligrama, MG. Tá bom? São unidades de medidas de massa. Vamos observar aqui 1 quilograma, em 1 quilograma, não podemos esquecer, em 1 quilograma nós temos 1000 gramas, tá bom? E em 1 grama nós temos 1000 miligramas, sempre reduzindo, observou? 1 quilograma, 1000 gramas. E aí 1 grama, 1000 miligramas, tá certo? Vamos aqui, continuando. O instrumento usado para pesar é a balança. Observe alguns tipos de balança usados no dia a dia. Nós temos balança digital, que é muito comum nós observarmos aí em supermercados, em feiras, em açougues, né? A balança analítica é utilizada aqui em cozinhas, para realizar receitas. A balança médica, utilizada aí, médica já fala, utilizada aí em hospitais. A balança de 2 pratos, muito difícil a gente ver, hein, hoje em dia. É muito difícil essa balança de 2 pratos, tá bom? Vamos na página 36, a questão 1. Qual a unidade de medida de massa? Que no caso que nós estudamos, quilograma, grama ou miligrama, é a mais indicada para expressar o peso dos objetos a seguir. Então vamos lá.
Vamos começar pelo que seria mais leve, tá bom? O mais leve daqui seria o clipe, né? O clipe é o mais leve. Qual é o mais leve? É quilograma, grama ou miligrama. Então você vai associar dessa forma, mas eu vou fazer com vocês e as demais você vai fazer, tá bom? Primeiro eu vou fazer do pão. O pão, será que ele é muito levezinho? Ele é tão leve quanto o clipe? O pão, ele está aí no meio termo. Um pão está no meio termo, tá bom? Então, ele vai ser, ó, o do meio termo é grama, tá bom? Grama, que o símbolo é G. O clipe é muito levezinho. Um clipe é muito levezinho, não é? Então, ele é o mais leve, é o miligrama, tá bom? Agora, o patins e o lápis, a caixa de lápis de cor, vocês vão fazer com bastante atenção, cuidado. Lembrando, será que o patins ele é muito leve? Será que ele é mais ou menos leve ou ele é um pouquinho pesado? As rodas dele pesam, tá bom? Então tem que dar uma olhadinha. A caixa de lápis de cor da mesma forma. Será que ele é muito leve? Será que ele é muito pesado ou se ele é um meio termo? Então você vai pausar aí o seu vídeo e realizar com cuidado, com atenção, tá bom? Vamos conferir agora? Patins, quilograma, ele é pesado. E aí, por último, nossa caixa de lápis de cor, grama, tá bom? Que ela tá aí no meio termo. 2. Os produtos a seguir foram pesados em uma balança de 2 pratos. Escreva o peso de cada produto. Então, vamos observar aqui que em um prato tem 250 e 250. Se essa balança está em equilíbrio, quer dizer aqui que o café pesa 250 mais 250, tá bom? Porque 250 mais 250 vai dar em equilíbrio com o peso do café. Se está em equilíbrio, quer dizer que esses pesos são iguais. Então, vamos saber quanto que o café custa? Ele vai pesar 500 gramas, porque 250 mais 250 é 500 gramas. Então, você pode estar fazendo a continha aqui do lado, 250 mais 250, e ver realmente aí que é 500 gramas. Agora, o do arroz você vai realizar. Lembrando, o que nós temos que fazer, o que eu já falei agorinha, ó, 500 e 500 está em equilíbrio, então o mesmo peso que tem de um lado, tem do outro. Pause e realiza. Voltando aqui, vamos conferir para ver se está tudo certo? 1000 gramas ou 1 quilogramas, tá bom? 500 mais 500 é 1000 gramas. E nós sabemos aí que em 1 quilograma nós temos 1000 gramas, tá bom? Então tá, 1000 gramas e 1000 quilogramas. 3. Observe nas balanças digitais a seguir a quantidade de gramas de farinha de trigo que André usou para fazer os pães. Temos aí a balança A, a B e a C. Em qual balança o pacote de farinha de trigo pesa 1 kg? Nós sabemos que 1 kg nós temos aí 1000 gramas. Então nós temos aqui, ó, 1000 gramas, é exatamente a balança B. Certinho? Agora da metade e do mais de 1 quilo, você vai pausar o seu vídeo, vai realizar só observando, com bastante cuidado, com bastante atenção, tá bom? Pausa e realiza. Vamos conferir metade de 1 quilograma, a metade de 1000, né? Qual seria a metade de 1000? 500 mais 500 é exatamente 1000. Logo, vamos observar que é na balança A que tem a metade de 1 quilograma. E mais de 1 quilograma, consequentemente, né? É 1.200 gramas, então é na balança C. Vamos concluindo aí a nossa aula de hoje, onde nós trabalhamos, finalizamos aí o conteúdo de divisão das partes do todo, né? Trabalhamos metade, terça parte, quarta parte, quinta parte e décima parte. Foi muitas partes que nós aprendemos, hein? E iniciamos, né, um conteúdo que nós vamos vir relembrando e acrescentando outros conhecimentos, que é o conteúdo de unidades de medida de massa, né? Medidas de massa, quilograma, grama e miligrama. De novo, informações super, hiper, mega importantes que nós temos que ter. 1 quilograma é igual a 1000 gramas. 1 grama é igual a 1000 miligramas, ok?
Temos tarefa de casa aí, das páginas 37 e 38. Façam com bastante cuidado, com bastante atenção, beleza? E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de hoje, do dia 12/11 de 2020. E nosso conteúdo hoje é sobre o pretérito perfeito do indicativo, uma conjugação verbal. Nós estudamos verbo já, né? Então nós temos uma conjugação verbal aqui no pretérito perfeito do indicativo. O que é o pretérito? Passado, né? Perfeito indicativo. Então, nós temos aí a conjugação verbal, está na página 20 e 21, tá? Pretérito perfeito do indicativo da conjugação verbal. Aí ele diz assim, na biografia, há informações sobre o passado e o presente do escritor, não é verdade? Porque ele, no passado, quando ele começou a realizar as atividades dele lá, né? O Maurício de Souza. E no presente, o que ele está fazendo hoje? Que ele é o quê? Ele continua sendo cartunista, fazendo os desenhos, e ele é o quê? Empresário. Então ele fala lá do presente, do passado e do presente da vida do escritor. Ele diz, releia o primeiro parágrafo da biografia, onde diz assim, Maurício de Souza, 1935, é um cartunista e empresário brasileiro, criou a Turma da Mônica e vários outros personagens de histórias em quadrinhos. É membro da Academia Paulista de Letras, ocupando a cadeira número 24. É o mais famoso e premiado autor brasileiro de histórias em quadrinhos. Então, ele diz na letra A, nesse parágrafo, qual é a única frase que indica uma ação do passado do escritor? Sublinhe. Então, você vai sublinhar lá no texto, nesse trecho aí, a única frase que fala do passado dele. Quando ele diz, criou a Turma da Mônica e vários outros personagens de histórias em quadrinhos. Então, está no passado, ele criou, né? B, qual é a forma verbal dessa frase? A forma verbal é criou. Tá aqui, ó, verbo criar. Então, o verbo, a forma verbal dele é criou. Essa forma verbal está no presente, passado ou no futuro? No passado, porque ele diz que ele criou. Ele não cria e nem criará, ele criou no passado. Tá? Aí ele diz assim, no segundo parágrafo, há várias informações sobre o passado do escritor. Lê os trechos e sublinha as formas verbais. Então você vai ler os trechos aqui e vai sublinhar somente as formas verbais. Na letra A, nós temos aí, Maurício de Souza nasceu em Santa Isabel. Então ele nasceu no passado, há muito tempo, né? B, passou parte de sua infância em Mogi das Cruzes. Então ele morou muito tempo em Mogi das Cruzes. C, desenhou seu primeiro personagem, que ele chamou de Capitão Picolé. Então ele desenhou seu primeiro personagem. D, em 1954, com 19 anos, mudou-se para São Paulo, tá? Mudou. E se apresentou na redação do jornal Folha da Tarde. Ok? Muito bem. Vamos lá. Essas atividades já na página 21. Na atividade 3, onde diz assim, essas ações são apresentadas em alguma ordem ou fora de ordem? Explique a sua resposta. As ações apresentadas na ordem que ocorrem, ou seja, em ordem cronológica. Então, as ações são apresentadas de forma cronológica, né? Sequencial. Para indicar as ações ocorridas no passado, usa-se o tempo pretérito, pretérito quer dizer passado. Por exemplo, em 1954,
1954, com 19 anos, mudou-se para São Paulo. Pretérito, no passado, ele mudou-se. Aí ele diz, na número 4, complete as frases com os verbos criar no pretérito. Ele quer que o verbo esteja no passado, tá? Pretérito com o verbo criar. Então ele diz, eu criei uma tirinha. Então ele criou uma tirinha, né? Você criou uma tirinha. C, ela criou uma tirinha. D, vocês criaram uma tirinha. E eles criaram uma tirinha. Todos estão no pretérito, ou seja, no passado. Tá? Na número 5, ele diz assim, complete as frases com verbos indicando que as ações já aconteceram. Ele quer que você coloque os verbos que já aconteceram as ações, tá? Por exemplo, eu nasci em Curitiba, capital do Paraná. Então, se é a capital do Paraná, ele diz que do verbo nascer, eu nasci. Maria fez aniversário na semana passada, fazer. Ele quer a ação do verbo fazer. Então, Maria fez aniversário, é a ação do verbo fazer. Quanto você e sua amiga tiraram na prova de português? Verbo tirar. Qual é a ação aí? Tiraram. Eu e meu amigo ligamos para sua mãe 2 vezes. O verbo ligar. Então a ação é ligamos. Eu e meu amigo ligamos. A ação. E você gostou de ir ao museu? O verbo gostar. Não é. A ação é gostou. O menino completou seu álbum de figurinha. Então, o verbo é completar. A ação é completou. Ele preencheu o álbum de figurinha dele. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí a atividade e que vocês tenham tentado fazer sozinho antes de realizar, pegar as respostas do slide, tá? Espero que vocês tenham tentado fazer a aula passada, tá? E hoje nessa aula realizar a correção, tá? E eu deixo uma frase do dia para vocês que diz assim: leitura é se envolver em aventuras, contos e fantasias. Então, leiam, leiam, leiam e leiam, ok? Boa aula para vocês e até mais.